Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Hoje trataremos de transformadores trifásicos reais. A nossa aula terá 4 pontos. O primeiro ponto será a construção do transformador trifásico de núcleo único. Depois eu tratarei do banco trifásico, que é construído a partir de 3 unidades monofásicas. Tratarei também de outras características construtivas dos transformadores e, por fim, de aplicações de transformadores trifásicos reais. A construção do transformador de núcleo único exige que ele tenha um núcleo único, obviamente. E ele é feito com um único núcleo que quase nunca é maciço. Eu digo isso porque, no fim das contas, os transformadores de eletrônica de potência para frequências elevadas, eles até são maciços, mas os transformadores do sistema elétrico de potência não são maciços, eles são feitos também com lâminas, da mesma forma que eu mostrei na construção desse núcleo, com transformador monofásico. Peço a você que vá na aula de construção de transformador monofásico para você ver a construção desses núcleos com lâminas, que eu fiz questão de não representar aqui para não deixar a figura muito pesada, porque eu já tinha tratado antecipadamente. Essas bobinas são concêntricas, ou seja, você tem uma bobina feita e depois você pega uma outra e coloca dentro. Uma bobina de alta tensão, outra bobina de baixa tensão. Entre as duas, para garantir isolamento elétrico entre elas, você coloca um material isolante, tipicamente similar a papel. Então, no final das contas, papel mesmo. Papel é um material isolante, inclusive. No final das contas, você usa um material para isolar as duas bobinas de alta e baixa tensão. Obviamente, você vai fazer a composição dos terminais de alta e de baixa, aqui indicando 6 terminais, de tal forma que eles sejam conectados em Y ou em delta, de acordo com a sua conveniência. Você vai ligar os terminais em vermelho em Y ou em delta e os terminais aqui em azul também em Y ou em delta, de acordo com a sua necessidade. Esse transformador construído com núcleo único tem um benefício do custo. Por ser um núcleo só, no final das contas você consegue gastar menos material magnético para construir o transformador trifásico. Então, esse transformador ele é benéfico sob o ponto de vista de tamanho, porque usa menos material, e do ponto de vista financeiro, porque ele é mais barato do que você construir um banco trifásico a partir de 3 unidades monofásicas. O problema que surge aí é, caso dê problema em qualquer um dos enrolamentos, você tem de parar a operação do transformador para fazer a manutenção. Já com o banco trifásico, eu vou lhe explicar agora, há um benefício claro em relação à manutenção. O banco trifásico utiliza 3 unidades monofásicas. Aqui eu representei 3 unidades do tipo núcleo envolvido, mas podia ser também do tipo núcleo envolvente, que nós vimos em aula prévia sobre construção de transformador monofásico. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Você tem 3 unidades, mas você pode ter uma quarta sobressalente. Caso dê problema em qualquer uma das unidades, essa unidade deu problema, o que é que você faz? Você pega a unidade sobressalente e coloca no lugar dela e continua com a operação do sistema. E no final das contas, essa unidade que deu defeito, você leva para manutenção. Isso também pode ser útil na manutenção periódica. Por que motivo? O transformador trifásico com núcleo único, quando você tem que fazer manutenção comum nele, manutenção usual, essa manutenção tem de ser, muitas vezes, com o transformador desligado, desenergizado. Então, você tem de parar a operação dele. No caso de você ter um banco trifásico com 3 transformadores em operação e um sobressalente, você não precisa parar a operação completa. Você substitui uma das unidades, e a unidade que você substituiu, que estava sendo operada até poucos instantes, você faz a manutenção nela numa boa, mas o sistema continua operando. Você usa exatamente uma unidade sobressalente para poder fazer esse rodízio de transformadores. O malefício é o custo, você tem custos por unidade. Mesmo que sejam apenas 3, não sejam 4, provavelmente você vai utilizar mais material magnético, mais isolante, mais espaço físico, para utilizar um banco trifásico em relação a um transformador construído com núcleo único. Outras características construtivas de transformadores, ele pode ser a seco. Aqui você tem o transformador com o seu núcleo ainda não completamente feito, porque obviamente você tem de botar a parte de cima do núcleo depois que as bobinas entrarem. Então, no final das contas, você tem aqui parte do núcleo, aqui a primeira bobina já entrou, aqui é o material isolante em branco, aqui em azul seria o material
de uma das bobinas condutoras, dos enrolamentos condutores, e aqui a bobina concêntrica que vai ficar aqui dentro vai entrar agora. Então, no final das contas, você tem bobinas concêntricas. Depois que essa segunda bobina entra, é que você preenche a parte de cima do núcleo, que como você percebe aqui, ó, ele é completamente laminado. Aqui dá para ver um pouquinho que ele tem lâminas, não é um núcleo maciço. Aqui depois você faz as ligações de acordo com sua conveniência. Pela confusão da ligação aqui, você percebe que essa bobina está em delta. A outra é possível que esteja em delta ou em Y, não dá para saber, mas no final das contas tem 3 terminais. Se for em Y, só foram utilizados os valores, os terminais de linha, o neutro não foi utilizado. Mas aqui fica indicado um transformador a seco. Por que a seco? Porque simplesmente ele não tem óleo, porque o transformador mais comum é o transformador a óleo, que leva óleo, isso mesmo, um óleo isolante, e que tem a função de ajudar na refrigeração do equipamento. Aqui são as bobinas já postas, com o núcleo já posto, e aqui ele está sendo coberto de óleo. Obviamente que para ser coberto de óleo precisava de uma caixa, mas aqui é um desenho ilustrativo, mostrando a você que tem óleo nesse transformador. Esse transformador vai estar coberto de óleo, o óleo está entrando e obviamente vai estar dentro de uma caixa. Essa caixa, esse invólucro, vai receber radiadores para que o ar circule aqui nesses radiadores e obviamente o óleo circule no radiador. Afinal de contas, quando você tem um fluido que ele se aquece, a densidade dele, ou melhor, a parte do fluido que está menos densa sobe, a mais densa fica embaixo. Então, o óleo começa a circular sozinho, sem nenhum tipo de forçação, pela simples diferença de densidade por causa da temperatura. Obviamente, você pode colocar também a circulação forçada. Você pode colocar um motor-bomba, um conjunto motor-bomba, um grupo motor-bomba, para poder fazer o óleo circular com maior velocidade. Aqui o transformador completamente montado com o seu radiador e o seu tanque. Outras características construtivas são, ele pode ter ventilação forçada ou não. O que é ventilação forçada? É você instalar ventiladores para aumentar a dissipação de calor. Assim, o calor gerado nas perdas, ele é dissipado com mais facilidade. Qual o benefício de você colocar ventiladores? Você aumenta a potência nominal do transformador. É isso mesmo, um transformador feito com a potência, seja ele a seco ou seja a óleo, que você coloca o ventilador, você faz com que a potência nominal dele aumente. Por que motivo? Porque o grande limitador da potência nominal é a capacidade dele de dissipar o calor. Se agora ele pode dissipar mais calor porque você aumentou a ventilação, então a potência nominal dele aumenta também. Obviamente que há outras implicações quando você coloca o ventilador, mas estou falando aqui de forma mais superficial. Ele pode ser construído fixo em um pedestal, ele pode ser construído não fixo com rodinhas. Se você olhar os slides anteriores, no qual nós tivemos a apresentação dos dois transformadores, a seco e a óleo, vai ver que eles têm rodinha, ou seja, você pode até deslocar eles. Ainda que transformadores daquele porte sejam tipicamente feitos para que fiquem fixos. E também em postes. É só andar na rua olhando para cima que no final das contas, além de você tropeçar, você vai olhar um transformador num poste. Esse transformador é o transformador clássico que você olha nos postes. Coloquei a figura aqui para te deixar confortável em saber que está estudando esse equipamento. Note que ele tem também aqui radiadores. Afinal de contas, o óleo vai circular de baixo para cima aqui, de menor densidade para maior densidade, ele vai circular sozinho, ajudando o resfriamento. Afinal de contas, o óleo circulando aqui nessa região, essa região tem maior área de contato com o meio ambiente e vai poder fazer o resfriamento desse óleo, que volta, obviamente, a ficar em contato com o transformador. Não é um óleo que pegue fogo, obviamente, é um óleo específico para transformadores. Aplicações comuns de transformadores trifásicos, a primeira delas foram as que a gente viu antes. Transformador de força ou de potência, a função dele é aumentar ou diminuir os níveis de tensão para transferir potência a um outro dispositivo, seja outro dispositivo, uma instalação elétrica, uma indústria, uma linha de transmissão, seja lá o que for. Outro uso comum é o transformador de potencial,
que ele serve para abaixar a tensão só para fazer medição. A função dele não é transferir potência. Você tem uma tensão de 250 kV. Você precisa medir. Você não vai comprar um voltímetro de 250 kV. O que é que você faz? Você usa um transformador que abaixe 250 kV para uma tensão menor, padronizada, tipicamente 115 volts. E esse 250 kV provavelmente é a tensão de linha ou de fase de um dispositivo trifásico. Então, você vai precisar também de 3 transformadores de potencial para medir as 3 fases. Então, você tem transformadores trifásicos que são utilizados para... Você tem transformadores de potencial que são utilizados para a medição de circuitos trifásicos. O mesmo em relação ao transformador de corrente. Você usa um transformador só para baixar a corrente. Tente imaginar você medir uma corrente de 2 kA. Você não vai comprar um amperímetro de 2 kA. Você usa um transformador de corrente que abaixa esse valor para um valor padronizado, tipicamente 5 A. Então, 5 A no secundário corresponde a 2 kA no primário. Pronto, então você faz a medição da corrente e, obviamente, muitas dessas medições são feitas em circuitos trifásicos e você tem que utilizar 3 transformadores de corrente para medir as 3 correntes de um circuito trifásico. Transformador isolador, quando necessário, somente desacoplar 2 circuitos elétricos. Muitos fabricantes de equipamentos sensíveis, equipamentos médicos, que consomem grande potência, eles exigem que um transformador isole a rede elétrica do circuito que alimenta o próprio equipamento médico. Então, no final das contas, isso pode ser exigido. Muitas vezes, esse transformador tem relação de tensão de 1 para 1. Ele é de 220 para 220, sendo trifásico. Valores de linha, obviamente. Ele só está lá para isolar um circuito do outro. Outra aplicação é o transformador regulador. Qual a função dele? Ele se assemelha um pouco ao transformador que a gente viu no ensaio de curto-circuito e circuito aberto, que era o variac varivolt. Só que a função dele não é laboratorial. A função dele é ter uma relação de transformação variável para que, quando exista a necessidade de aumentar a tensão no secundário ou abaixar a tensão no secundário, ele faça essa regulação de tensão. Ele aumente ou diminua essa tensão de acordo com a conveniência, obviamente, da empresa administradora do sistema elétrico de potência. Pronto, chegamos ao final da nossa aula. Eu sei que foi bastante coisa.